41 anos e estou aqui hoje para contar minha história para vocês. Não é fácil contar coisas de vida íntima, só que eu tenho um chamado que Deus tem para mim e a minha história não é para ficar guardada, entendeu? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque assim como Deus curou o meu interior, curou a minha alma, a minha depressão, pode ser que você também seja curado. Amém. Glória a Deus. Então, eu tinha 4 anos quando meu pai morreu e uma tia, irmã da minha mãe, foi visitar ela e lá ela pediu eu e outra irmã minha. Eu tinha 4 anos, a outra acho que tinha uns 7 anos por aí. E quando nós chegou na casa lá, a minha mãe deu nós, e quando a gente chegou na casa dela, um tio nosso, irmão do meu pai, descobriu e tirou uma ordem na justiça e foi lá e pegou nós, porque a minha tia vivia de quebra-coco e ela já tinha 6 filhos. Ela não tinha condições de criar mais 2. Então, ele ganhou na justiça e levou nós. Só que com o tempo, eu não sei se meu tio abusou da minha irmã, né? Porque é uma coisa muito íntima dela, mas como ele fez comigo, eu não duvido que ele fez com ela. Porque é uma coisa assim que você pensa assim, eu vi na TV, nada acontece na minha casa. Acontece sim, é só você prestar atenção, olhar direitinho. Quando você vê uma criança triste, vê uma criança ali desconfiada, entendeu? Então, eu fiquei na casa dele até meus 8 anos de idade. Foi por essa faixa etária aí, porque em 94 foi o tempo que eu cheguei na casa da minha tia. Então, quando ele viu que eu já estava maiorzinha e eu poderia falar, ele colocou numa van, na época nem era van, era Kombi, né? E mandou deixar no primeiro quebra-mola num lugar chamado Poção Comprido. Eu não tinha ninguém, não tinha família. Desculpe, eu interromper ela, mas a história dela se deu no Maranhão. Ela é maranhense, do Maranhão, e a família dela toda de lá. E você sabe que Maranhão é uma cidade, é um estado de pessoas muito paupérrimas, muito pobres. Nós podemos ir vivendo na glória, porque naquela situação que as pessoas viviam. Então, naquela época, a mãe não conseguiu, mandou para ti, mandou para o tio, porque tinha mais condições, mas aí sim nós vamos decorrer dessa história. Então, quando ele me deixou na rodoviária e me colocou naquela Kombi, ele deixou bem claro para o motorista me deixar no primeiro quebra-mola daquele lugar. Mas eu sabia o nome da minha tia. Mesmo que eu tinha 4 anos, eu tinha lembrança ainda das coisas. Aí, quando eu desci daquela Kombi, eu pedi para o motorista para ele me levar com ele, porque eu não conhecia ninguém. Mas ele tinha a ordem de me deixar lá. Por quê? Porque meu tio era pistoleiro. Ele poderia chegar para ele e perguntar onde que ele deixou ou querer ir buscar e a pessoa não está lá no destino que ele falou. Então, eu comecei a procurar quem era a Rosa, aí as pessoas foram dizendo e eu fui atrás da casa dela. Quando eu cheguei lá, eu era a minha lourinha, olho verde, cabelo batia abaixo da cintura, coisinha mais linda. Quando eu vi o filho da pastora aqui, eu lembrei de mim, meu cabelo era daquele jeito. Só que eu cheguei lá com o cabelo, eu não fiquei com o cabelo. A minha tia raspou porque as filhas dela admiravam meu cabelo. Ela raspou e ali eu fui crescendo, não tive cabelo, não tive infância, só que eu sempre dizia para Deus, assim, eu acho que eu fui uma criança que nem a pastora Eliane falou, da escolhida. Então, eu sempre dizia para Deus assim, até quando? Até quando eu vou passar por isso? Até quando eu vou ficar aqui? E quando eu cheguei naquela casa que eu vi aquele homem, marido dela, fazendo uma seita, aí eu fiquei em pé, olhando para ele, com uma roupinha na sacola, e eu disse assim, aqui que é a casa da Rosa? Ele disse, é.
assim, da onde é que tu vem, menina? Aí eu disse assim, eu sou a filha da Maria Creuza, Maria de Souza, irmã da Rosa. Aí ele chamou ela para ir lá no meu encontro. Aí eu não vou falar muito, xingou, né? Pode falar. Aí ele disse assim, Rosa, vem cá que chegou a sexta-feira para tu criar. Tipo assim, eu nunca tinha visto esse nome na vida, né? Aí eu disse assim, Senhor, não deixa você ser animal, porque eu não sei onde é que eu estou. Entendeu? Eu não sabia onde eu estava, eu não sabia que tipo de animal era ele, entendeu? Mas as meninas já foram correndo para me ver, disse que eu era muito lindinha, que eu era branquinha, que meu cabelo era lindo, que meu olho era verde, logo já me deram um monte de apelido. Umas me chamavam de lourinha, outras me chamavam de olho de gato. E era assim. Aí a tia não gostou, me levou lá na casa do homem que corta o cabelo e mandou raspar minha cabeça, porque ele me disse que não tinha condição de cuidar do meu cabelo. Aí, tá, quando foi à noite, ela foi pôr a janta, ela colocou a janta de todo mundo, colocou a comida, e eu não era para pedir, eu não sabia que não podia dizer que iria jantar, comer. Né? Você está ali, você vai comer, ela fez de proposta, ela colocou uma colher de arroz, uma colher dessas pequena que leva para a boca. Aonde uma colherzinha de arroz daquela variedade encheu um bucho de uma criança que tem costume de comer, porque mesmo na casa do meu tio, mesmo que ele aprontou, eu escolhi, mas eu tinha livro a ver, eu almoçava, eu jantava, eu lanchava, entendeu? Era judiado, era, mas na casa da minha tia foi um verdadeiro demônio. Não foi fácil lá. Aí tá, ela foi e disse assim, ela botou a comida, foi a primeira que terminei. Aí ela foi, olhou para mim e disse assim, tu quer mais sexta-feira? Aí eu fiz assim. Aí quando eu fiz assim, ela foi lá, botou aquela panela de arroz branco, fez eu comer aquela comida sem nada, com cipoca, eu nunca tinha apanhado na minha vida. Aí a minha esposa ficou toda apanhada, toda cheia de sangue, e ela estava tendo, e eu vomitava por cima da comida, e ela estava vermelha, até quando me lavou de mão. E ali foi assim até os meus 14 anos de idade. Aí eu sempre dizia assim para Deus, eu olhava para o céu e dizia assim, Senhor, até quando minha vida vai ser assim? Por que você não traz minha mãe? Por que você não traz minha mãe, minha irmã de volta? Porque nós éramos duas. Aí a gente se separou, ela ficou na casa da minha tia, quando ela viu aquela família, como ela era maior, ela se apaixonou por aquele povo, esqueceu totalmente da pessoa que mais amava, era eu. Eu fico assim, eu amava, porque é que eu estava ingratidão, tira a expressão. E a minha irmã, ela se apegou àquela família, ela foi trabalhar, ela trazia presente para todo mundo, menos para mim. Mas eu sempre dizia assim para Deus, um dia Deus vai me dar condição de eu comprar tudo que eu quiser na minha vida. Mas eu nunca pedi nada para ela, e nem para minha tia, nunca. Aí a minha tia começou a botar eu para fazer as coisas dentro de casa. Ela dizia assim, quando chegava à noite, 6 horas, ela mandava eu pegar o lençol dela, pôr no sereno da noite, porque na época não tinha energia, não tinha ventilador. E ela com 6 filhos dentro de casa. Eu fui a verdadeira gata borraeira da história. Eu apanhava pelo copo que quebrava, apanhava pelo balde que caía dentro do poço. Eu apanhava por tudo que você imaginar. E eu não só apanhava, todas as partes que eu levei, ela não estava a palavra de
Fui para mim. Ela se vai eu volto, perdoa, Senhor, perdoa, Senhor. Você é tão bom para mim. Eu sei que você vai me honrar. Um dia eu vou ter nome nessa terra. Aí tá, continuou. Só que Deus tinha propósito para mim. Quando foi nos meus 14 anos de idade, a minha outra irmã foi uma vizinha dela foi na casa da minha tia. E eu fui e disse assim para ela. Eu disse assim, Dona Francisca, dá um recado para minha irmã, mas você não disse que foi eu que mandei. Porque ela me viu, gente, eu não tinha roupa. A tia fazia as minhas roupas de perninha de calça quando alguém não usava mais. Ela pegava, cortava, fazia, emendava lá e me dava para me vestir. E a minha blusa era um cheia de pano amarrada aqui e outra aqui no pescoço. E para as filhas dela era o melhor. Entendeu? E eu ia para a escola, eu não queria estudar. Como que você quer ir na escola, uma criança de cabeça raspada, toda apanhada igual um escravo? Você fica na sala de aula cheia de gente, todo mundo olhando para você, ninguém fala nada, ninguém fala nada. Então, não foi fácil, minha filha. Eu não dizer para você que foi fácil, não, foi fácil. E quando ela deu um recado para minha irmã, ela foi lá, me pegou. A tia perguntou se eu queria ir, eu nunca falava, eu só dizia assim. Aí ela mandou pegar minha roupa, botar na sacola e eu fui. Mas isso, eu fui passar uns 15 dias com ela, que eram as férias, né? Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, a mãe dela já me recebeu com aquela ignorância, dizendo que ele não queria quenga na casa dele, que não queria prostituição, e eu dizia para Deus, o que é quenga, Senhor? O que é prostituição? Eu não sei. Mas mesmo assim eu fiquei escutando. Ele não queria tirar filho de ninguém, que a casa dele tinha respeito, se eu saísse lá no quintal, para qualquer lugar lá fora, e eu levasse para dentro, ele trancasse a porta, eu ia ficar por lá de fora, porque ele não queria eu com macho na casa dele, tipo essas coisas. Aí a minha irmã foi e disse assim, vamos na casa da vizinha assistir. Na época era televisão preto e branco. E eu disse para ela que não, porque eu já vivia traumatizada. Se eu saísse ali e não voltasse para casa, eu ia estar no mato, mesmo que eu não fosse, gente. Mas era como que eu tivesse, como que eu ia voltar? Eu não estava lá. Aí fui com ela, enquanto ela pelejava, eu fui. Cheguei na casa da vizinha, entrei assim na entradinha da porta, sentei na cadeira, a televisão estava ligada, lá está eu assistindo, e a minha irmã sentada do lado de fora da varanda, foi embora, trancou tudo, me deixou do lado de fora da casa. E lá vai eu, como que eu vou bater nessa porta para entrar no dentro? Fui na porta da cozinha, só empurrava devagarinho, que era para não fazer esse lado, ou seja, se ele visse, ele dizia que estava no mato, mas não estava, ele me deixou nas casas dele, entendeu? Então, fui na porta da cozinha, não consegui abrir, a janela não consegui abrir, a porta da frente também não. Então, sentei na calçada, eu vou ficar aqui onde amanhece, eu entro para dentro. E a mulher viu. Aí disse assim, entra para dentro, que é perigoso aqui fora, eu vou trancar minha porta e você vai ficar aí fora. Eu disse, não, a minha irmã trancou a casa. Ela disse, bate na porta. Eu disse para ela, Deus me livre de eu bater nessa porta. Porque o marido dela não estava no nome. Aí ela disse assim, pô, dorme aqui em casa e amanhã cedo você vai para casa. Eu digo, tá bom. Só que a casa dela que tem esse outro lado aqui, ó, a casa que tem desse lado, não era longe, era vizinha. Aí então, quando eu entrei na casa dela, tinha um homem deitado na sala. E eu também não assim, eu não quis saber quem era, né? Aí eu só pensei assim no meu pensamento, eu disse, meu Deus, eu vou dormir na camaleira e o marido dela vai dormir lá fora, na sala. Também não perguntei para ela, só entrei, deitei de ladinho na cama dela, peguei um som, 5 da manhã.
No dia que você me der criança, eu quero ir embora quando meus filhos tiverem quase maior de idade. Mas não sou a minha mão, não. E Deus nunca soltou minha mão. Nunca. E no dia que eu disse para Deus que quando minha filha completasse, meus filhos completassem 14, 15, 16 anos, eu queria ir embora. Deus disse assim, é desse jeito, quando ele bateu na terra. Eu contei a história para o meu ex-marido, que agora é esse que vocês estão sabendo. Eu fui embora desse casamento. Mas primeiro eu sofri pelos meus filhos. Eu sofri, eu lutei. Por quê? Porque eu não queria dar para meus filhos a vida feliz que eu vivi. Entendeu? Eles poderiam não ter pai, mas eles tinham uma mãe que morre e vive por eles. Eu dei comida para dar para meus filhos, porque meu marido se envolveu com as drogas, deixou a gente passar fome. Eu consegui um cartão no Bolsa Família, tudo que eu consegui, fiz cadastro, tudo, me alistei lá. Fiz como solteira para não ter nome dele. E então, quando ele viu que eu tinha um Bolsa Família, ele tomou meu cartão durante 10 anos. Ele gastou com maconha. E eu carregava comida, as panelas dos outros. Eu não tenho vergonha de dizer isso para vocês. Por quê? Porque você é mãe. Quando a mãe é de verdade, ela luta pelo filho, coisa que a minha não fez. Quando a minha mãe ia aparecer na minha vida, eu tinha 33 anos, foi o dia mais infeliz da minha vida quando a minha mãe apareceu. Agora vocês perguntam por quê? Porque ela não me pediu perdão. Ela disse que tudo foi culpa minha. De toda a maldita vida que eu vivi, ela disse que era culpa minha, não é culpa dela. Desculpa a expressão da palavra. Quando eu contei minha vida para ela, ela disse assim: você vergonha, eu não vim atrás de mim para tu me dizer desculpa. Misericórdia! Ai, Jesus, é história, hein? Eu fico assim sorrindo, gente, porque eu já chorei muito nessa vida e eu disse para Deus: Senhor, no dia que eu derramar uma lágrima, que seja contando vitória que você fez na minha vida. Mas de sofrimento eu não quero derramar mais nenhum, sabe por quê? Porque você sabe o que é você sentir uma dor, sentir pena de você? Era o que eu senti durante tantos anos. Eu tinha pena de mim e a dor me matava. E eu dizia para Deus: eu quero encontrar minha mãe, Senhor. Porque até as pedras se encontram, por que eu não encontro ela? E Deus viu que eu estava pegada com aquela intuição de encontrar aquela mulher. E Deus disse assim para mim: é diferente. Comece a se preparar para você receber a pior resposta da boca da sua mãe. E tudo que eu contei para vocês aqui, quando a minha mãe apareceu, que eu contei para ela, que ela falou essa palavra, eu entrei em depressão, porque tudo que eu contei aqui estava guardado há tantos anos. Eu nunca sentei com ninguém para contar a minha vida. Eu sempre guardei aqui, mas eu guardava não é porque eu tenho vergonha. Eu não tenho vergonha de contar isso. Hoje eu sou superação de tudo que eu passei na minha vida. Hoje eu trabalho na casa da pastora e eu estava olhando assim para mim e disse assim: Senhor, quando que um dia eu arrumei tão bem? Quando que um dia, Senhor, eu andei assim tão bem arrumada? Eu não só quero agradecer você por tudo, só que a espera é grande. Você esperar em Deus, gente, não é assim, no tempo que a gente quer. É só você voltar a fazer um pouco de volta para você ver o quanto eu sofri para chegar onde Deus queria que eu chegasse. Entendeu? E hoje eu lá na casa da pastora, eu olhei assim para mim e disse assim: Senhor, eu nunca no dia da minha vida, quando eu fui casada, gente, eu casei de verdade na igreja, porque eu queria construir o meu casamento. Eu queria resgatar, mas Deus disse assim para mim: você vai casar e eu vou te tirar desse casamento, só para você ver que a aliança que eu vou fazer com você e ele não vai valer a pena. E eu casei intrigada com meu ex-marido, gente, acredita? Porque eu já tinha posto o nome lá para casar. Fiz um casamento de mais de R$1.000 e pouco, só de comida.
E eu não vivi, gente. Deus me tirou na data que Ele marcou e que eu combinei com Ele. Tem 8 anos que eu sou separada e tem 2 anos que eu moro com uma pessoa que fez isso tudo comigo. Ele gosta de me ouvir, a gente dialoga, a gente conversa, não sei onde parece tanta conversa, mas a gente conversa, sabe? Ele conversa do serviço dele, eu faço crochê, eu converso para ele dos meus crochês, se eu vou comprar qualquer coisa, ele manda o dinheiro, ele me ajuda em tudo, porque Deus disse para mim que ia me dar uma pessoa assim. Entendeu? Aí tá. Voltando aqui na minha mãe. Fiquei 3 meses de depressão quando eu contei tudo para minha mãe. Ela não me pediu perdão, porque na verdade eu esperava assim da minha mãe. Eu não esperava que ela me amava, porque eu não amo ela. Para mim ela é uma pessoa estranha. Ela não entra na minha natureza. Viu? Mas isso eu estou dizendo do meu eu. Quero que vocês façam isso com a família de vocês. Eu estou falando de mim. Ela não entra na minha natureza, porque ela não me criou. E eu sei muito bem que tudo que eu passei nessa terra, a culpa foi dela sim. Foi dela sim. Aí tá. Fiquei 3 meses de depressão, chorando. Isso aqui meu todo ferido. Meu olho inchou. Na época eu trabalhava numa casa. Eu fui afastada do serviço porque eu não tinha condição de trabalhar mais. E eu fiquei com depressão porque as vozes, tudo que eu contei para vocês, as vozes ficou na minha cabeça igual filme. Ficou aquela escuridão com aquelas pessoas jogando palavra, aquelas coisas que minha tia dizia, tudo. As coisas que minha irmã fez comigo, minha irmã trouxe um perfume. O primeiro lançamento da Boticário na época, esse cheiro ficou marcado na minha memória até hoje. Mas no dia que Deus me deu condição, eu comprei para mim. Eu comprei. Hoje, não vou dizer para você que eu não amo minha irmã. Amo sim, ela me pediu perdão, ela reconheceu o erro dela, entendeu?
e a gente foi morar junto e tudo. Quando a gente veio para Rondonópolis, a minha menina estava em Goiânia, que ela casou e ia ter neném. E eu fui para lá para cuidar do resguardo dela, e uma amiga dela, lá do lado da casa dela, me chamou para uma palestra igual tá aqui, né? Aí lá, nessa palestra, todo mundo dizia algo ou da sua intimidade, ou então desabafava do dia a dia, da correria que é cansativa, das crianças e tal. Aí tinha uma menina que ela tem pai, mãe, e a avó dela morreu, que ela gostava muito da avó dela, né? E ela com pai, mãe, irmã, todo mundo ali criado junto, criando e tal. Aí quando chegou, passando por ela, eu disse assim, meu Deus, o que é que eu vou dizer para esse povo? Acho que eu não vou falar nada não. Aí eu disse assim, conta para eles, eu fui negativo, não vou contar, mas eu não tenho nada para contar. Aí Deus disse de novo, conta a sua vida que hoje você vai ser curado. Glória a Deus! Aí eu fui e disse assim para ela, disse assim, você tem mãe, tem pai? Ela disse, tem, a minha mãe está até aqui presente. Como você é tratada? Ela disse com muito amor, carinho e tal. Eu disse assim, o que eu falo para você ser feliz? Porque eu não tive minha mãe, eu não tive meu pai. Eu não sei nem o que é isso. Hoje eu sei o que é a palavra ser mãe, porque eu tenho filhos. E eu orei pelos meus filhos para hoje eu ser chamada de mãe. Hoje eu não ser apontada na rua. Aí comecei a contar a minha vida e tudo. Fui contar na casa do meu tio lá, o acontecido lá do passado e tal. Aí a pastora só observando tudo. Quando terminou, teve aquele abraço de cura, abraço de libertação. E quando foi a minha vez, ela disse assim, você precisa de cura? Aí eu só olhei no olho dela. Aí ela esperou dizer que a cura, que era uma ferida, uma enfermidade. Quando eu olhei dentro do olho dela, eu senti um choque, e ela também. Ela disse assim, hoje Deus vai te dar um abraço por cada pessoa que te maltratou. E quando esse abraço finalizar, você está sendo curado. Aí Deus me curou com esse abraço que ela me deu. Ela foi me dando abraço de cada pessoa que me maltratou. E nesse dia acabou a dor no peito. Nunca mais eu voltei para chorar. Amém, irmão?